Biela, a sua história se confunde com a história de Brasília. Quando é que você chegou aqui na capital? Eu cheguei em 1973 para trabalhar no Correio Brasiliense, transferido dos Diários Associados da Bahia, onde eu tive um problema gravíssimo lá com o pessoal do Antônio Carlos Magalhães, do ACM, e aí eles resolveram me transferir. Como assim? Qual foi esse problema? Já vamos começar logo no seio da coisa aqui. Eu com 23 anos, muito precoce, eu era diretor dos Diários Associados na Bahia, da parte de jornalismo, e editor do Diário de Notícias, que era o jornal associado, jornal forte, jornal centenário. E a gente começou a fazer um jornal muito bom, muito livre, dinâmico, e incomodou pessoas muito ligadas à ACM, que queriam um jornal mais alinhado, mais atrelado, mais escravo daquela época, né? E eu tive um incidente muito sério, que eu não vou entrar em detalhes, com um dos principais braços direitos do ACM, que eu fiquei até com risco de vida, etc. E, graças a Deus, eu fui transferido. E quando o ACM morreu, há alguns anos atrás, eu rezei por ele, porque graças a Antônio Carlos Magalhães, o famoso Toninho Malvadeza, né, eu mudei a minha vida, e a melhor coisa que aconteceu na minha vida, em todos os tempos, foi ter vindo para Brasília. Eu me transformei numa outra pessoa. Eu tenho profunda ligação com a Bahia, eu sou bem baiano, mas realmente eu virei um brasiliense típico, né? Um brasiliense participante desde 73. Naquele período, eu trabalhei ao mesmo tempo no Correio Brasiliense e no Diário de Brasília, que era um jornal vibrante que atuou aqui na década de 70, 75, 76, 77. Então, por aí, eu comecei por aí. Eu tive bem mais de 10 anos dentro do Correio Brasiliense, em 3 passagens, né? E acabei saindo do Correio Brasiliense em 88 como chefe de redação e saí para ser secretário de Estado do Roriz, né? Eu fui o primeiro secretário contratado pelo Roriz em 88. Grande Roriz, que lembranças, hein? Não, eu fiquei grudado no Roriz 6 anos, até que me desiludi com o governo e falei, em 94, eu falei, nunca mais eu participo de governo. Então, desde então, eu atuo nas mais diversas áreas, sem ter emprego em governo. Graças a Deus, 6 anos, foi um aprendizado muito grande. Você sabe que eu consegui, como jornalista, né, é engraçado, assumir secretarias de elevado nível técnico. Eu fui secretário de administração do GDF, secretário do Trabalho, secretário de Serviço Social, fui secretário de Cultura num período de crise. O Roriz me transferiu para a Cultura para administrar uma crise. O setor vive sempre em crise, né? O setor de cultura é crítico. E fui secretário de Comunicação Social dele no início dos momentos, além de ser coordenador de campanha, na primeira campanha dele, que foi duríssima, de 1990. Então, eu gosto muito do Roriz. Roriz foi, talvez, a pessoa que mais impactou a minha vida, com quem mais eu aprendi, e ele, com todas as críticas que uns e outros possam fazer, quase tudo que existe consolidado em Brasília foi feito por Roriz, os hospitais, a ponte, a L4, diversas cidades. Quando ele fez Samambaia, disseram que ele estava fazendo uma favela. Hoje, Samambaia é uma cidade mais instalada do que Anápolis. Se você for ver, era uma cidade mais instalada, dinâmica, profunda, do que a maioria das cidades brasileiras desse porte, de 200, 300 mil habitantes. Samambaia tem tudo, né? É fantástico. Hoje até tem prédios de classe A e B, né? Eles brincavam até fazer uma piada, sem ofensas, para o meu querido amigo, governador Joaquim Roriz, mas eles falavam que o Roriz era o maior ecologista do mundo, né? Porque ele plantou o maior samambaia do mundo. É verdade, é verdade. Lembra dessa piadinha? Mas a gente nunca associou o nome de Samambaia com a planta, né? Engraçado? É verdade. Rapidamente você vê Samambaia como uma cidade e nem lembra que a palavra vem de uma planta, que não se sabe nem onde tinha, né? Porque tinha, na verdade, acho que era um córrego ou qualquer coisa assim. Mas o certo é que o Roriz adorava Samambaia e eu fui milhares de vezes lá com ele, em diversos aspectos, e participei de todos os assentamentos.
Muitas vezes eu ia de noite sem ele negociar com as favelas, as remoções. Eu me lembro que eu fui a algumas reuniões naquelas favelas do CEUB, que parte delas foi transferida para Samambaia. Ali tinha 6 favelas enormes atrás do CEUB, e graças a Deus a gente conseguiu transferir. Hoje, quem foi, e quase todo mundo praticamente foi, tem dignidade, né? Tem casa, tem um imóvel que vale muito, né? A valorização dos imóveis de Samambaia foi impressionante. Paranoá também, eu participei muito da negociação para transferir a favela da beira do lago, onde o IBAMA não admitia instalação de população, para lá para cima, e eles achavam que quando fosse lá para cima eles iam ser prejudicados, mas na verdade foram incrivelmente beneficiados. Hoje Paranoá também é uma cidade muito valorizada, né? Aquela avenida comercial do Paranoá eu chamo a W3 do Paranoá, e de vez em quando eu vou lá comprar coisas, né? Tem uma loja nordestina lá que eu vou lá comprar. Uma super avenida lá, né? Super avenida, ali, os terrenos ali valem uma fortuna, né? Quem chegou primeiro fica tentado a não vender, porque as ofertas são diárias. Ninguém consegue comprar mais nada, virou preço de ouro ali no terreno. Virou, por aí, essas cidades todas, né? Você tem Santa Maria, por exemplo, hoje, onde está instalada a fábrica da União Química, que vai fabricar a vacina Sputnik. Eu falei, mas onde Santa Maria? Santa Maria é uma favela? Não! Santa Maria é uma cidade que tem um polo industrial de porte grande, de nível internacional, para fabricar 10 milhões de vacinas Sputnik por mês em Santa Maria, dando emprego às pessoas da região, dando emprego a pessoas do entorno, mas tem grandes fábricas naquele polo ali de Santa Maria, polo industrial. Então, a cidade... Ô, Riera, deixa eu só falar um pouquinho aqui com os nossos telespectadores, porque a internet depois vai para todos os estados. O Riera é uma figurinha carimbada de Brasília, que conhece Brasília como ninguém. Essas cidades que ele está citando aí são cidades que nós chamamos aqui no Distrito Federal de cidades satélites de Brasília, né? Paranoá, Samambaia, Santa Maria, Taguatinga, Ceilândia. Ô, Riera, eu não quero te interromper, que eu sei que você tem muita história para contar, mas engraçado que você participou de todas as secretarias e seu nome nunca esteve envolvido em nada de errado. Como é que você conseguiu? Eu tenho uma resposta ótima para isso. Porque o errado vem pelo assédio de... Não, eu nunca tive processo. Como é que você conseguiu resistir? Eu estou fazendo 72 anos agora em março, né? Dia 18. Está novo ainda, cheio de cabelo na cabeça. Não, estou super inteiro. Não, estou correndo. Todo dia eu faço 7 quilômetros, meio correndo, meio andando. Ali perto da Concha Cruz, estou super queimado, com cor de baiano. Assim, quando eu era da Bahia, né? Pois bem, eu tenho essa resposta, muitas vezes eu tenho essa resposta, e as pessoas acham que é sinal de humildade, mas tem 2 aspectos. Primeiro, nunca na minha vida, eu trabalho há 55 anos, quase eu trabalho, eu comecei em jornal com 17 anos. Eu nunca na minha vida contratei um advogado, nunca na minha vida eu contratei um advogado para nada, nenhuma causa, nada, causa trabalhista, nunca na minha vida eu contratei um advogado. Quando eu estava no governo, eu precisei fazer umas 2 ou 3 defesas, que eu mesmo fiz. O Tribunal de Contas aceita, nos casos pessoais, que você faça a sua própria defesa. Eu fiz a defesa bonitona, os processos foram arquivados, não havia nenhuma grande causa. Agora, a resposta mesmo para a pergunta é a seguinte, por incrível que pareça, eu me cerquei sempre de gente boa. Então, em todos os lugares onde eu fui, até eu costumei levar muito jornalista, viu? Teve muito lugar que eu fui, o meu chefe de gabinete no Serviço Social, que era uma área dificílima, tinha o CASD, tinha isso, tinha aquilo, até cemitério. Meu chefe de gabinete era um jornalista, o Wilson, tem anos que eu não vejo ele. Ele foi lá uns 2 anos comigo, chefiando, sendo meu braço direito, o Wilson. E eu, jornalista, mas na verdade, as pessoas esquecem, não sabem, que eu sou um jornalista que estudei cálculo 2. Por quê? Porque, na verdade, a minha formação acadêmica é arquitetura. A minha formação... Eu cheguei a fazer planta, e nos últimos anos eu deixei de fazer planta por falta de atualização, mas eu fiz, durante os últimos 10, 15 anos, eu fiz muito croquis de evento. Você sabe que eu trabalhei muito em evento nos últimos anos. Eu fazia muito croquis, e as pessoas, mas como é que você consegue fazer croquis?
Eu sou arquiteto, rapaz. Como você é arquiteto? Você é jornalista? Eu falei, ó, eu sou jornalista. Se o Rodrigo soubesse disso, eu tinha te colocado, era lá na presidência da Nova Cap, hein? Não, mas eu nunca quis chegar nesse nível. Não. Eu gosto de lugares mais de atendimento mais social. Eu fui deslocado para a Secretaria de Administração durante 2 anos, muito em função dos problemas dos servidores, né? O Roriz falou, olha, a parte de planos de carreira do governo, de maneira geral, na década de 90, havia um caos, né? Falta de padronização, greve. Aí eu acumulei durante 2 anos a Secretaria do Trabalho e da Administração. Então, eu era secretário de Trabalho e Administração, para poder resolver essas questões trabalhistas e de carreira dos servidores. Então, tem diversos dos planos de carreira que estão hoje em vigor, por exemplo, da Procuradoria do DF. Vou dar 2 assim, da Procuradoria do DF e o da Orquestra Sinfônica. Foram 2 planos de carreira que eu fiz. Mas fiz como? Com a equipe técnica ao meu lado, mas em 5, 6, 7 reuniões dificílimas, até chegar nesse plano de carreira de hoje, que é super favorável às categorias. Então, eu fui secretário de administração muito em função da questão social do servidor, mas, ao mesmo tempo, eu tinha equipe para administrar todos os prédios do GDF, etc. Então, é isso. O Distrito Federal, comparado com todos os estados brasileiros, é um paraíso, né, para você trabalhar, para você ser secretário, para você ser governador. Eu vejo o Ibanez com essas dificuldades todas, mas ele acaba chorando de barriga cheia, como se fala, porque se for comparar os problemas dele com o problema do governador do Rio Grande do Sul, que tem um déficit absurdo, o Pernambuco, Ceará, Amazonas, o próprio São Paulo, Ibanez tem uma carga de problema muito menor, né? Um lugar tranquilo. Ele acabou, imagine você, ele acabou de vender a SEB Distribuição por 2,5 bilhões. Uau! Assinou essa semana o contrato com a Neoenergia, com a super empresa espanhola, que já está na Bahia, em Pernambuco. Ela já tem presença em alguns estados. Pô, o Ibanez injetou na sua máquina 2,5 bilhões, uma coisa que o Bolsonaro não conseguiu fazer, e o Guedes, os dois, falaram, não conseguiram fazer privatizações. O Ibanez fez uma, aliás, fez 2. Mas a Eletrobras está no caminho da privatização. Mas vai demorar. O Ibanez fez 2. O Ibanez fez a do Mané Garrincha, que é bem sucedido, quer dizer, pode não estar funcionando por causa da pandemia, mas o GDF deixou de gastar. Inclusive, eu entrevistei o Charles. Richard Dubois. Ele me contou muitas histórias legais. A entrevista dele está no nosso canal. Inclusive, eu quero aproveitar essa deixa para te fazer uma pergunta. Eu atrapalhei o nome dele. Te fazer uma pergunta, Riela. Você facilmente, se tivesse se candidatado para um cargo político, um deputado, facilmente você teria sido eleito. Por que você nunca aceitou os convites dos partidos para se candidatar? Eu tive oportunidades de assumir até cargos maiores. E muita gente já me fez essa pergunta. Aí eu falei assim, sabe por que eu nunca disputei a eleição? Porque o jornalista já nasce eleito. Eu como jornalista... Essa profissão não é fácil, rapaz. Já nasce eleito. Eu tenho muito mais poder, muito mais influência continuada do que todos os políticos que passaram pela minha vida, com exceção dos que morreram. Entendeu? Então, muito político interessante que passou pela minha vida, não vou falar o nome, 20, 30, 40, 50, eles tiveram aquele auge de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, mas eu estou no auge a vida toda. O jornalista permanece no auge. Hoje é a segunda live que eu estou fazendo, eu fiz uma às 18 horas, também de meia hora, mais atualidade, menos coisas antigas. Embora restrito por causa da pandemia, eu continuo sendo muito procurado. E esses políticos antigos, contemporâneos meus, estão esquecidos. Quer dizer, o jornalista não precisa disputar eleição nem concorrer a cargo, ele já nasce eleito, cara. Gente, para vocês que não sabem, o governador Roriz mora no meu coração, nós temos muita admiração por ele. Quero aproveitar e mandar um abraço para as filhas dele, todas elas, para a dona Wesley, que é a esposa dele. Foi governador de Brasília por várias vezes.
Quatro mandatos. Como? 4 mandatos. 4 mandatos. 4 vezes governador. 4 vezes governador do Distrito Federal, e o Ibanez, que ele falou, é o nosso atual governador, mas o Ibanez nós vamos falar mais daqui a pouquinho. Ô, Riela, você sabe que a gente faz o Anuário Brasileiro, que eu vou ter, já saiu a 22ª edição, e o motivo da minha entrevista com você, Riela, é porque nós estamos fazendo o Almanaque dos 60 anos de Brasília, que você já conhece, já teve a oportunidade de ver. Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a gente está fazendo para homenagear a nossa capital. Olha, a diferença do almanaque para uma revista é que você não joga fora o almanaque. Então, eu tenho 2 ou 3 almanaques que você já me repassou ao longo dos anos. Guardado, ele tem... eu sou especialista em publicação. Esse ano eu fiz, os últimos 12 meses, fiz 5 ou 6 publicações para áreas diversas. Então, ele tem perenidade, né? Quer dizer, você pega uma publicação dessa, grossa, bonita, com informações as mais diversas, você nem sabe por que guarda, mas um dia vai lhe ser útil. Quer dizer, você vai fazer uma pesquisa, aí você puxa lá, Torre de TV, aí você olha lá, a Torre de TV está citada no anuário. Entendeu? Aí você puxa uma pessoa tipo... Entendeu? Você abriu bem. Mas a pessoa, assim... Sara Kubitschek, que as pessoas não sabem mais quem é. Se for ver, lá para trás, no anuário, ela está focalizada. Aí você, poxa, Sara Kubitschek foi uma pessoa importante, a mulher do JK, deu nome à rede Sara de hospitais, não sei o quê, etc, etc. Então, o anuário é isso. O anuário, ele substitui uma biblioteca. Você precisaria ter 20, 30 livros de Brasília para juntar essas informações todas que você precisa ter, de quem é o projeto da torre de TV ali da Esplanada, é por aí. Então, você vai encontrar essas coisas no anuário. Então, é isso que eu digo, você é um herói de fazer esse anuário, e tenho certeza que nas bibliotecas onde ele fica, a garotada nova de 13 anos, 14 anos, 15 anos, quando vai fazer pesquisa, vai no anuário. Obrigado, Riela, pelo herói aí, porque realmente cada vez que a gente faz um livro desse é um filho nosso que nasce. Tem utilidade, é preciso ter utilidade. Quer dizer, eu costumo dizer que as pessoas dão risada, falam assim, eu só aceito trabalho que me dê alguma... Não precisa dar dinheiro, me dê alguma notoriedade. A notoriedade o quê? Repercussão, influência, importância, utilidade, entendeu? Quer dizer, não me interessa... quero lhe contratar para fazer um livro assim, assim, assim. Eu falei, sim, mas não vai ter repercussão nenhuma, vai servir para 10 pessoas. Não vou perder meu tempo. Então, é diferente quando você faz um trabalho desse tipo e muitos outros, né? Eu estou fazendo agora um livro... o livro eu vou fazer a pergunta. Não, mas não é o meu livro. É outro livro. Ela está fazendo um livro... Espera aí um pouquinho, calma aí. Sim. Ela está fazendo um livro que eu quero ter o prazer de editar esse livro, hein? As 100 histórias de Brasília. São segredos guardados a 7 chaves que só o Riela sabe. Eu vivi... Nós vamos lançar esse livro, nós vamos fazer um estardalhaço nessa cidade. Histórias importantes que eu vivi, por exemplo, eu estava junto com o Roriz na reunião em que ele... Eu vou contar os menores detalhes, né? Ele decidiu fazer o metrô. Foi na campanha eleitoral de 90. Ele decidiu fazer o metrô. Fazer o quê? O metrô. O metrô. Eu vou contar os detalhes. Quem estava, era pouca pessoa, e aí ele falou, olhou para mim, eu era coordenador de campanha, e falou, pode incluir nas propostas de governo, pode incluir, nós vamos fazer esse metrô. E um mês depois, isso foi em 90, foi em abril de 90, em maio de 90, o Roriz, Dono L e eu, passamos 10 dias no Japão, isso é incrível, está no livro, tem história, tem foto. Nós passamos 10 dias no Japão estudando metrô. Puxa vida! E aí, de lá, eu mandei imagens e fotos e entrevistas, saiu na mídia toda, ele anunciando que na campanha eleitoral o carro-chefe dele seria o metrô. E foi e ganhou, né? Não, foi importante, e ele fez o metrô. Só que os 42 quilômetros do metrô, depois do Roriz, ninguém mexeu, né? Há uma demanda incrível, o metrô tem que passar pelo Recanto, pelo Riacho, etc. Tem que pegar o outro lado da Ceilândia, o metrô entra torto na Ceilândia, precisa pegar o outro lado da Ceilândia, etc. Né? Tem diversas áreas aí
sem contar a extensão do metrô até Asa Norte, que todos os governadores até hoje prometeram, e ninguém conseguiu fazer. Então, você tem que puxar da rodoviária até o fim da Asa Norte, aí você tem um metrô fantástico, né? Você tem um metrô efetivamente integrado. Essa é uma das histórias que está nas 100 histórias do Riela. Você vai ler esse livro, A Voz de Brasília, nossa editora que vai editar esse livro. Eu não abro mão disso. Não, beleza, está bem avançado. Dos 100 eu já estou nos 80, falta mais uns 20, que eu preciso captar. Você vai dar risada. As 100 histórias, eu estou no Facebook. Conta uma dessas histórias para a gente dar risada aqui agora. Eu, você, os ouvintes e os nossos telespectadores aí da internet. Eu vou contar uma antiga, que não é de Brasília, quando eu estava na Bahia ainda, né? Bora. A minha mãe, ela era super católica, ela acompanhou uma amiga ao Rio de Janeiro, e aí a amiga super rica, levou ela pagando tudo. E lá a amiga falou assim, depois, terceiro dia, falou assim, Cecília, eu vou sempre numa vidente, quando eu vier ao Rio, que ela me orienta, ela traça a minha vida. Você se incomoda de ir? Minha mãe, não, gentilmente, não tem problema. Aí foi, minha mãe ficou sentada no sofazinho, distante, enquanto a consulta era feita, né? Aí a vidente falou para minha mãe assim, essa história está no livro, mas eu conto com detalhes, é bem interessante. Falou para mim assim, posso falar com aquela sua amiga? E minha mãe foi lá, sentou na frente dela, ela fez um movimento assim com as mãos. Você tem eu tinha 20 anos, você tem um filho que já é famoso lá na Bahia, não sei nem o que ele faz, mas eu sei que ele é famoso. Assim, aí falou assim, eu estou vendo ele atrás das grades. Eu estou vendo ele atrás das grades. Misericórdia. Aí minha mãe falou, mas não há motivo, ele é jornalista, trabalha, dorme em casa, só trabalha, estuda e dorme. Eu acho que não tem nem namorada nesse momento, não faz farra. Não, ele está se correspondendo com um preso político aqui do Rio de Janeiro, que está preso no Exército, mandou 2 cartas e está sendo monitorado com os menores detalhes. Eu estava me correspondendo mesmo com um jornalista que trabalhou comigo na Bahia e foi se apresentar para o Exército. E aí eu parei de mandar cartas para o rapaz e provavelmente o assunto morreu, mas a vidente viu que eu estava sendo investigado, entendeu? Então, quem não acredita nessa... Essa aí não faz rir, não. Essa faz chorar, pô. Não é chorar. A história do momento da ditadura, né? Uma história de 1970, mas ela reflete, não para isso, reflete para a fé, né? Porque a gente tem de acreditar em alguma coisa. Eu era extremamente cético, eu tinha 20 anos, pô, poderoso, meu pai tinha grana, tinha carro, eu não levava nada a sério, mas eu fui obrigado a acreditar que existe alguma coisa além dessa materialidade, né? Porque minha mãe veio do Rio de Janeiro, aí sentou comigo e falou assim, eu queria que você me confirmasse uma coisa, você está escrevendo cartas para um preso político? Eu falei, estou, Zé Wilson, está no Rio, meu amigo, foi se apresentar, pare de escrever. Aí eu parei de escrever e escapei por uma vidente, que era certamente uma mulher que tinha uma certa clarividência, tinha um dom, né? Não era uma picareta, não era uma cartomante. Então, são 6 histórias desse tipo. Tem algumas mais engraçadas, algumas mais históricas, algumas mais... Se você lembrar uma mais engraçada para a gente rir, você me conta. Riela. Eu tenho uma muito engraçada, mas não vou contar não, porque senão a parte envolvida vai tentar suspender o livro. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu estou tentando entrevistar esse rapaz aqui, esse jovem senhor aqui, de 73 anos. Já tem... 72, calminha aí. 72, já aumentei 90 dias. Eu vou contar para vocês só o horário. Hoje é sexta-feira, eu só consegui na agenda dele às 8 horas da noite para fazer essa entrevista, viu? Fica conosco, você vai saber muita coisa interessante ainda do Renato Riela. Eu queria fazer um comentário interessante para você, de rememoração histórica. A coisa que eu mais fui na vida, e é a minha maior vocação, por incrível que pareça, é repórter de polícia. É mesmo? Então, toda a minha vida, em todos os lugares, inclusive no governo, eu atuei sempre em investigação, etc. E se você e o seu público entrar no YouTube e colocar Caso Ana Lídia, programa Linha Direta da Globo, vocês vão ver um programa de meia hora
sobre o caso Ana Lídia, feito todo em cima da minha pessoa, que fui, na década de 70, o principal investigador do caso Ana Lídia. Fantástico. Esse caso Ana Lídia que o Riela está falando é um caso que você vai ter que pesquisar na internet, Ana Lídia, Renato Riela, para você ouvir. Mas, o programa Linha Direta da Globo. O programa Linha Direta, eu acompanhei esse programa durante 6 meses, a elaboração dele. E, em resumo, quem matou a menina Ana Lídia, aquela garota lourinha sequestrada na escola, na época, foi o filho do ministro da Justiça da ditadura e o filho de um senador muito importante. E essa investigação me gerou problemas gravíssimos, perseguição, ameaça, mas eu consegui, depois de passar por 3 jornais, a terceira etapa foi o Correio Brasiliense, eu consegui fazer uma matéria conclusiva no Correio Brasiliense anos depois, arredondando o caso. E o outro caso policial que eu tive participação absurdamente profunda, e ganhei o prêmio ESSO, inclusive, de jornalismo, foi o caso Mário Eugênio, né? Do jornalista e policial mais famoso, um dos mais famosos do Brasil, assassinado por uma patrulha do Exército e uma patrulha da Polícia Civil do DF, em 1984, ao sair da Rádio Planalto. Ao sair da Rádio Planalto, onde ele fazia um programa de rádio mais famoso do Brasil, que era o Gogó das 7, que tinha uma audiência de quase 100% na Rádio Planalto. Como é que era o nome? Gogó das 7. Todo mundo assistia esse programa. Os ônibus vinham, todo mundo calado, com os rádios ligados, ouvindo Mário Eugênio. E ele foi assassinado porque ele descobriu um monte de tramóia nas áreas policiais, misturado com parte do Exército. E a gente investigou na redação do Correio Brasiliense, eu tive participação intensa, e a gente prendeu todo mundo, né? Então, você está ouvindo as histórias da boca do autor que viveu essas histórias. Na época da ditadura, né? Imagine. Isso aí. Fazer esse livro, viu? Na fase final da ditadura. Nós precisamos falar de Brasília, precisamos de falar da capital. E a capital de Brasília, ela passa pela presidência da República. Brasília cedia a presidência da República, cedia todos os órgãos do governo, e por aqui também tem gente do Brasil inteiro e do mundo inteiro, né? Nós temos mais de 150 embaixadas, 150 países aqui dentro do Brasil. Mas até pouco tempo atrás, nós tivemos um deputado que foi preso. Eu quero ouvir a sua opinião, porque eu também tenho a minha opinião a respeito, mas eu quero ouvir a sua, porque ele desafiou um órgão supremo aí do país. Por isso ele foi preso. Não sei nem se ele ainda está preso. Está preso. Está preso ainda. Quartada da pena. O que eu quero te perguntar é o seguinte. Riela, quem xingar o presidente da República, que foi eleito, que não foi nomeado, foi eleito, também vai ser preso? Olha, eu já falei muito sobre isso. Me surpreende e me admira que o Bolsonaro, ele não se importa com os ataques, entendeu? Ele tá bola para frente, ele está seguro de si, ele mantém 34%, 35% de bom e ótimo em todas as pesquisas, e mais um percentual elevado de regular. Ele tem uma rejeição em todas as pesquisas, no máximo de 40%, o que significa que 60% da população, em todas as pesquisas, inclusive as pesquisas de oposição, significa que 60% da população aceita o governo dele, sendo que 34% elogia, é bom e ótimo, é fantástico, entendeu? Ele tem um terço do Brasil chamando ele de mito, efetivamente. Então, ele não precisa se preocupar com isso. Agora, aquele lance do Supremo é porque o cara puxou feridas muito grandes, né? Denúncias muito graves. E você vê o seguinte, ninguém questionou as denúncias. Questionaram só os palavrões. Por quê? Não valia a pena para o Supremo e para ninguém discutir a denúncia, chamado mérito, né? Ninguém discutiu o mérito. O mérito é muito grave, muito mais grave do que aquele nível baixíssimo de declaração daquele deputado que a gente nem sabe mais o nome, Daniel. Entendeu? Agora, esse caso aí não é um caso para se esquecer. Está todo mundo errado, tudo errado. A prisão foi errada, foi inconstitucional.
as declarações do cara foram inconstitucionais. Se o Supremo não tivesse punido ele, a Câmara tinha que ter punido. Código de ética. O problema é que outras pessoas, ou políticos ou não, fizeram ofensas muito mais graves. É possível. E não nada com eles. Por que agora o Supremo resolveu agir? É possível, é porque os outros, o Cajuru, o Supremo... O Cajuru fala muito... Sim, mas o Supremo não tem coragem de enfrentar o Cajuru. O Cajuru é aquele... O Supremo pegou um bagrinho, uma raia miúda, como se fala na Bahia, para dar um exemplo aos outros, entendeu? Então, o Daniel foi um bode expiatório. De certa forma é. Mas não vamos discutir isso, não. Isso é tão sem importância. A importância que... Eu estou te fazendo essa pergunta porque é o seguinte, eu não consigo... A oposição, ela, do quanto pior, melhor, ela não pode deixar o governo andar como queira andar. Mas por que ela não pode fazer isso? Só para completar esse raciocínio. Acabou com a saída do Rodrigo Maia, isso acabou. É outro assunto que não precisa se discutir. Os atuais presidentes da Câmara e do Senado estão votando, vão votar a Lei Geral do Gás na terça-feira, da maior importância para resolver o problema do gás industrial, do gás doméstico, baixar preço, melhorar a produção. Eles estão votando, eles vão votar tudo. Vão votar na próxima semana um novo auxílio emergencial, que é fundamental. Esqueça, o Brasil, se não fosse a pandemia, o Brasil estaria num progresso absurdo nesse momento. Só que a pandemia explodiu, a variante, segundo pico, etc. Tem que esperar baixar. Mas as condições atuais... O que mudou é o seguinte, o Bolsonaro, em 2021, com esse novo Congresso, e, de certa forma, o novo Supremo, o Supremo está mais cauteloso, ele adquiriu governabilidade. Ele ficou 2 anos sem condição de governar, basicamente por causa de um cara chamado Rodrigo Maia, que deixou engavetar, deixou morrer, sem votar, sem apreciar, sem estudar, sem nem abrir 70 medidas provisórias. É um criminoso. O cara, ele tinha a obrigação de rejeitar a medida. Ele falou, olha, essa medida vai ser rejeitada, aí direciona para a votação, rejeitar. Ele tinha poder para isso. Mas não, o que é que ele fez? Ele engavetou as 70 medidas provisórias, que eram importantíssimas, que é um processo de sabotagem ao governo durante 2 anos. Então, nós tivemos um governo de sabotagem durante 2 anos, que agora, se não fosse a pandemia, estaria explodindo. Mas, mesmo assim, muita coisa importante está sendo votada, e nem tem espaço na mídia, porque a mídia só publica desgraça. Agora, eu só quero lembrar que até pouco tempo atrás, os presidentes e a presidente do país não podiam sair às ruas, que eram vaiados, que eram... jogavam ovos, jogavam não sei o quê, dos presidentes. E agora nós temos um presidente que, quando sai à rua, é ovacionado e carregado nos braços pelo povo. O Brasil mudou. Não resta a menor dúvida. E está em processo de mudança. Eu acho que agora, com a eleição do novo presidente da Câmara e do Senado, o Brasil, o nosso presidente, finalmente vai começar a governar. O que você acha? É exatamente isso. Ele adquiriu governabilidade. A Lei Geral do Gás está no Senado e na Câmara há 7 anos. 7 anos? 7 anos. A autonomia do Banco Central, que já saiu, já foi assinada, já está em prática, já está sendo feita, que era uma aspiração, levou 30 anos sendo discutida. 30. Aí, resultado. Em 1 mês, a nova Câmara e o novo Senado votou a autonomia geral do Banco Central, que é uma coisa que gera um padrão de desenvolvimento, de modernidade do Brasil para o mundo todo. O mundo todo está olhando e falando, pô, mas lá não tinha um ditador? Como é que o ditador abriu mão do Banco Central? Quer dizer, maior incoerência. O cara se diz ditador e foi lá e abriu mão do seu poder no Banco Central. Quer dizer, o Banco Central hoje é autônomo, o Bolsonaro não pode demitir mais o presidente do Banco Central, por uma medida que o Bolsonaro aceitou, apoiou. Onde é que está o ditador? Porque é uma grande medida que vinha sendo discutida, só que os governos anteriores, Dilma e Temer, etc., empurraram com a barriga para não perder poder. Mas é uma medida muito importante. Então, tem muita medida importante que vem por aí. E a gente só tem que esperar. Agora, a pandemia, nesse momento, de 2 meses, fevereiro, março, abril, tendendo a arrefecer em maio, ela vai retardar o Brasil. O Brasil teria um crescimento de PIB significativo em 2021
que hoje eu não tenho certeza se isso acontecerá, porque nós temos um desemprego muito crescente, empresas fechadas, as crises, que tudo isso vai se refletir no PIB. Mas pode ser que no segundo semestre haja uma recuperação. Gente, a entrevista com o Riela tinha que demorar pelo menos um dia, porque o pensamento dele... vamos falar um pouquinho agora de Brasília, então. Só mandar um abraço para o meu presidente Bolsonaro, porque em breve nós vamos estar entrevistando ele também. Agora que eu entrevistei você, ele vai me correndo querendo me dar entrevista também. Meu amigo, já falei com ele, vai fazer essa live, vamos fazer uma live com ele. Riela, nós temos um governador de Brasília que está fazendo... Brasília virou um canteiro de obras. Eu lembro do Roriz, quando Brasília era um canteiro de obras. Virou de novo um canteiro de obras. Obra para tudo quanto é lado. Não há casos de corrupção, assim como no governo Bolsonaro também, que a oposição fica louca, é isso, né? Que antigamente, a cada semana ou a cada 3 dias, tinha um caso de corrupção. Agora não tem mais. Brasília também não tem. E me parece que o governador Ibanez criou um time muito bom. Entrevistei há poucos dias o seu amigo, nosso amigo Bartô. Entrevistei o administrador da Ceilândia, Marcelo Piauí. Enfim, me fale de Brasília, que o objetivo da nossa entrevista é Brasília. Brasília é o Estado, a unidade da federação, que tem melhor saúde financeira hoje no Brasil, né? Então, isso é dignificante e tendendo a melhorar. Quer dizer, o Ibanez tomou coragem de fazer um refis, quer dizer, um programa de refinanciamento de dívida, em dezembro, que em prazo curto, poderia ter tido um resultado bem melhor, que atingiu 2,5 bilhões. Quer dizer, ele recuperou dinheiro perdido, imposto perdido de centenas de empresas que nunca pagariam, num programa inteligente de cobrança, assegurando que 2,5 bilhões de impostos perdidos pudessem ser resgatados. E esse refis, é bom até dizer, ele foi restaurado agora, com prazo até 31 de março, para as empresas, para que as empresas que não puderam participar da primeira fase participem agora. E é muito vantajoso, até, inclusive, pessoa física, que estiver devendo IPVA e IPTU, não pode perder essa oportunidade até 31 de março de negociar com diversas prestações, sem prestações, reduzindo juros, reduzindo isso. É super possível de pagar para o indivíduo que estiver correndo o risco de perder uma casa porque deve IPTU 4 anos seguidos. Quer dizer, não dá para brincar. Então, o Ibanez, ele tem uma característica, como ele é muito rico, inclusive, ele sabe lidar com dinheiro muito bem. E obra é dinheiro. Salário é dinheiro, tudo é dinheiro. O Roriz sabia fazer isso muito bem. O Roriz administrava a parte financeira no lápis, como se diz, no lápis mesmo. Naquela época não tinha computador, ele nunca mexeu no computador. E sabia mexer muito bem com dinheiro. Então, governo, aí você vê um monte de governador aí, esse dinheiro para pagar salário, 13º, pagando 13º com 6 meses de atraso, é incompetência. A forma de se fazer, hoje é muito dinheiro para se ir buscar nos bancos, nas áreas de investimento. É preciso ter projeto. O Ibanez tem, mas não precisa discutir muito isso, não. Agora, ele está prejudicado por uma pandemia, né? Então, não sei o que vai acontecer, se a pandemia em maio vai estar realmente rebaixada. Se tiver, as obras estão continuando. Mas se tiver rebaixada em maio, aí vão entrar projetos de desenvolvimento. O Ibanez tem um monte de projeto de desenvolvimento importante, o Parque Tecnológico, que ele pretende implantar até o fim do ano, vai trazer centenas de empresas de tecnologia lá perto da Grande do Torto, e muitos outras privatizações, ele quer privatizar o autódromo, etc., entendeu? Vai colocar a CAESB com ações na Bolsa de Valores, o BRB está entrando em 5 ou 6 estados, o BRB saiu do lucro de 100 milhões para um lucro de 500 milhões. Agora, que milagre! Foi buscar clientes, foi buscar negócios. Quer dizer, você pode criticar o presidente do BRB, que conseguiu gerar um lucro, um resultado de 2020 de 500 milhões, quando os lucros anteriores vinham na faixa de 100. Então, esse cara merece mérito, né?
Merece mesmo. Então, são as coisas assim. Agora, se o Ibanez vai ser reeleito ou não, está muito cedo. Ele se recusa a discutir isso. Ele, teoricamente, é candidato à reeleição, mas está muito cedo. Você não sabe como é que a pandemia vai terminar, etc. Né? Muita confusão. Se você for o vice dele, a chapa é vencedora. Ah, não sei. Eu diria o seguinte, é irresponsabilidade discutir eleição agora, qualquer um. Há pouco tempo eu falei com um político importante ligado ao Ibanez, eu falei, ele deu uma entrevista falando de 2022, eu falei, rapaz, mas me perguntaram, você devia ter dito assim, nesse momento a gente só pode pensar em pandemia, não, é irresponsabilidade pensar em eleição. Até porque você não sabe o que a pandemia vai gerar no processo eleitoral. Você não sabe. Quando eu for entrevistar o governador Ibanez, eu vou fazer essa pergunta para ele, qual é o futuro político dele. Porque o Roriz, uma vez eu entrevistei o Roriz, e eu perguntei para ele assim, Roriz, qual que é o seu sonho? Ele falou assim, Paulinho, ele chamou de Paulinho, Paulinho, o sonho de todo político é governar o seu estado. E o Ibanez já governou Brasília, que é o estado. Será que ele quer ser o governador do Piauí? Não. Não, o Ibanez quer ser candidato à reeleição, mas ele não vai discutir isso. Ele está preocupado com o fator do momento, né? Não tem sentido discutir eleição agora. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Henrique, né, o presidente do BRB, que nós vamos entrevistá-lo também para esse projeto. Mandar um abraço para o embaixador Pedrinho, nosso embaixador Pedrinho. Grande figura. E ela, me conte agora, para a gente caminhar para o final, a história mais marcante da sua vida, ou a história mais emocionante, ou a história que te deixou marcas para a sua vida inteira. Rapaz, eu tenho uma vida tão diversificada. Pô, eu já tive 100 empregos, eu já fiz 1000 consultorias, já fiz 2000 eventos. Então, eu não consigo registrar nada assim marcante. Marcante mesmo foram os 6 anos que eu fiquei com o Roriz, porque o grau de grandeza das coisas que a gente fez nesses 6 anos foi tão maravilhoso, mas eu não posso destacar uma coisa só, é muito, realmente, sinceramente, minha memória, eu não tenho memória para esse tipo, eu tenho memória para casos, não tenho memória para esse tipo de situação. Porque eu leio no Facebook, eu leio no Twitter, eu leio nas suas mensagens que você escreve diariamente, tem causas muito marcantes, né? Tem centenas de casos mais variados. Agora, eu sou observador da rua, né? Eu falo com todo mundo. Eu faço consultoria política por escrito para diversas áreas políticas, e o meu valor nessa consultoria é que eu tenho observação pessoal de rua, eu falo com todo mundo, então eu posso dizer claramente que abrir escola, tem muita gente a favor de abrir escola particular, porque as escolas trabalharam muito bem, entendeu? Tomaram muito cuidado, se organizaram. É claro que vai ter sempre o risco de ter uma criança que vai contaminar. O risco existe, mas é um risco pequeno, que talvez valha a pena correr. Então, são coisas assim. Agora, você observa, falando com as pessoas, as mais diversas pessoas o dia todo, eu falo com muita gente o dia todo. Apesar da pandemia, eu circulo com muito cuidado, tanto que eu não peguei a Covid, mas muita observação. Eu tenho muito interesse pelo ser humano, né? E faz parte da minha vida o tempo todo, né? O tempo todo. Mas agora, para encerrar, eu quero que você fale com essa capital que lhe acolheu, que lhe abraçou, que lhe trouxe, que fez tudo que esses consultorias, tudo que você faz foi por causa de Brasília. Então, agora eu vou deixar a câmera com você, para que você, como um bom jornalista, faça sua declaração de amor por Brasília. Não, Brasília é o melhor lugar do mundo para se morar e um lugar maravilhoso para se criar filhos. Pelo seguinte, os filhos criados em Brasília, comparativamente com os filhos das outras cidades, grandes cidades brasileiras, eles têm uma característica que as pessoas não percebem. Eles são universais. Então, eu vivo na Bahia, eu vivo em São Paulo, eu vivo no Rio, nesse período todo, eu convivi com gente de todos os outros lugares. São provincianos. O brasileiro é universal. Ele tem uma noção, é claro que tem o pessoal muito pobre, não vai chegar a isso, mas as pessoas que têm uma certa formação são universais.
Então, eu tenho muito orgulho. Brasília é o melhor lugar do mundo para se morar. Muito obrigado por você ter me entrevistado. Até outra vez, tá? E assim nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você que viu a entrevista. Olha que clica aqui, compartilhe essa entrevista do Riela, assista até o final, porque é muito interessante. E dizer só para você que eu peguei essa tal da Covid, graças a Deus, Deus me livrou dela. O milagre aconteceu na minha vida, né? Passei por um momento muito difícil, mas estamos aqui, seguindo nosso trabalho. Entrevistei agora o Riela, e muita coisa ainda vem antes do lançamento do nosso almanaque. Riela, você vai receber o diploma por ter gastado seu tempo conosco. Muito obrigado a você, fique com Deus e até a próxima.